Oi, tudo bem com você? Hoje nós estaremos vendo o que nós temos semeado. Mas antes eu gostaria que você desse o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver agora o que a palavra nos diz. Está lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 26 ao 28, diz assim: Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do nosso coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Veja bem, é através do Espírito Santo que nós conseguimos nos expressar, nos mostrar para Deus as nossas necessidades, né? Você já ouviu alguém dizer que às vezes está com um sofrimento tão grande, mas tão grande, que não consegue falar, que não consegue conversar com Deus? Então, nesse momento é que o Espírito Santo entra em ação. E Deus, conhecendo as nossas necessidades, conhecendo os nossos pensamentos, sabendo o que a gente precisa, Deus age na nossa dificuldade. E hoje é justamente sobre isso que eu quero conversar com você um pouquinho. O que nós temos semeado quando nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida? Tem uma história que fala de um homem que ele era muito rico, mas muito rico mesmo. E um dia, pela manhã, ele estava na varanda da sua casa, no seu quarto, quando ele viu o seu filho correndo no jardim, brincando no jardim de sua casa, que era linda e maravilhosa, e de repente ele viu quando o seu filho correu em direção a um lago que tinha em sua casa, né? E quando ele viu aquela cena, ele viu que o seu filho correu e caiu dentro do lago. E ele saiu correndo desesperado pela casa, gritando que ajudassem o seu filho, pois o seu filho tinha caído dentro do lago e ele não sabia nadar. E ele gritando e pedindo socorro e pedindo ajuda, quando ele chegou, no lago onde seu filho tinha caído, o seu jardineiro já tinha tirado o seu filho de dentro do lago, já tinha ajudado o seu filho, e o seu filho estava retornando a si. E o seu filho foi salvo pelo aquele jardineiro. E aquele homem rico, diante daquela situação, ele ficou tão agradecido ao seu empregado, ao seu jardineiro, que ele perguntou para ele: peça o que você quiser, eu darei o que você me pedir, eu te darei até metade da minha fortuna. Pelo que você fez, você acabou de salvar o meu bem maior, a maior riqueza que eu tenho. Você está devolvendo para mim o meu filho com vida. E naquele momento ele pediu para o seu patrão que fizesse isso por ele, pagasse os estudos de seu filho, pois ele não tinha condição. O patrão resolveu investir na vida do filho do seu jardineiro e pagou todos os estudos, as melhores escolas, O filho daquele jardineiro pôde estudar. E passaram-se muito tempo, aquele homem rico, ele cai doente com uma grande infecção.
e mandou chamar médicos e ia para médicos e mais médicos e não conseguiam encontrar um remédio que acabasse com aquela infecção que ele estava tendo naquele momento. Mas teve um professor que disse, olha, existe um cientista que ainda está estudando uma medicação que está na fase ainda de ser aprovada. Esse cientista, ele tem a cura para essa infecção, mas ainda não foi comprovado. E aquele homem mandou chamar esse cientista jovem e disse, não, eu assumo toda a responsabilidade do que possa vir acontecer comigo e pode testar em mim. Porque de qualquer maneira eu vou morrer, não tem cura, eu estou numa situação que é pagar para ver. E foi testado naquele homem a medicação daquele jovem, filho do jardineiro, mas que o patrão não estava reconhecendo ele até então. E ele, com um mês que ele tomou aquela medicação, ele ficou curado daquela infecção e fez uma grande festa para esse jovem cientista, para agradecer pela vida que ele tinha devolvido a ele, né? E naquela festa teve um momento que ele parou tudo e disse que queria agradecer, né, aquele jovem. E ele falou que aquele dia era um dia muito importante para ele, pois aquele jovem desenvolveu a cura, né, para a infecção que ele tinha. E por isso aquele jovem ganharia a metade de sua fortuna. Veja bem. Só que quando o jovem ouviu, né, aquela declaração, aquele agradecimento, o jovem olhou para o patrão do seu pai e disse, olha, o senhor não está me reconhecendo? Eu sou o Alexandre, o filho de seu jardineiro. O senhor pagou todos os meus estudos. E o grande prêmio que o senhor tinha que me dar, o senhor já deu lá atrás, pagando os meus estudos. Hoje o senhor não me deve nada. Pelo contrário, hoje o que eu sou, o que eu estou fazendo, não só o senhor, mas o que eu vou fazer a muitas pessoas, foi o que o Senhor já fez por mim. Eu agradeço o que o Senhor já fez por mim. Então a gente vê que é uma história, né? É uma história que ela vai tendo um desenvolvimento e ela vai desenvolvendo e ela vai tendo consequências, consequências positivas. Aquele jardineiro salvou a vida do filho do seu patrão. O seu patrão, com o coração agradecido, atendeu o pedido de seu jardineiro que pediu pelos estudos de seu filho. O seu filho foi para a faculdade, virou um cientista, fez pesquisas justamente em uma doença que o patrão do seu pai tinha. E ele conseguiu salvar a vida do patrão, não só a vida do patrão do seu pai, mas a vida de muita gente, através daquela ação que ele fez de pagar os seus estudos. Então veja bem que é uma história onde a gente pode estar pensando, onde a gente pode tirar várias lições para nossas vidas. Mas eu queria apenas pontuar duas coisas para que a gente possa estar pensando. A primeira coisa que eu gostaria de estar pensando com você nesse momento é que Deus, ele está no controle de nossa vida em todos os momentos.
sejam eles bons, sejam eles ruins. Deus, Ele está atento a tudo o que acontece em nossas vidas. E muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, onde a gente não vê solução, onde a gente não vê uma resposta, onde a gente não vê uma saída, mas que Deus, Ele usa sim pessoas que possam nos ajudar. Às vezes com uma palavra, às vezes com uma ação, às vezes em nos mostrar uma saída, mas Deus, Ele tem sim os seus portas-vozes aqui na terra, prontos para nos ajudar, prontos para nos mostrar uma luz no fundo do túnel, pronto para fazer coisas que possam nos mostrar um caminho a seguir e uma solução àquele problema que a gente está passando. Deus, Ele está no controle, Ele sempre está. Deus, Ele não é um Deus que dorme, Ele não é um Deus cego, Ele não é um Deus surdo. Deus, Ele tudo vê, Ele tudo sabe e Ele está pronto a nos ajudar em todos os momentos. A segunda coisa que eu gostaria que a gente tivesse pensando nessa historinha que eu acabei de contar. A segunda coisa é o que tudo que semeamos, nós colhemos na nossa vida. Seja coisas boas, seja coisas ruins, nós colhemos em nossa vida. Tudo. E aí é interessante a gente refletir e pensar, né? O que nós temos plantado na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso modo de viver com as pessoas, como a gente tem se comportado, como a gente tem estado presente na vida das pessoas, o que nós temos semeado, porque com certeza tudo o que a gente semeia, seja coisa boa ou seja coisa ruim, vai vir de novo. A lei do retorno, a lei da semeadura, ela volta para nós. De alguma forma, ela volta para nós. A palavra de Deus, ela diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então, que a gente possa perceber, que a gente possa ter em mente que tudo o que nós semeamos, no que acontece na nossa vida, nós vamos colher no futuro. Assim como essa história nos ensinou. Aquele jardineiro, ele colheu no futuro um filho cientista que salvou muitas vidas. Aquele patrão colheu no futuro a sua vida de volta, através do que ele semeou lá atrás. Essa é a vida. Que tipo de coisas que nós queremos receber das outras pessoas? Coisas boas ou coisas ruins? Fica essa pergunta no ar para essa semana a gente pensar. Agora eu quero deixar para vocês a frase dessa semana que diz assim, olha. A frase diz assim: tudo que fazemos tem consequências e repercussões. Cada ato de bondade e de maldade. Cada amizade e cada inimigo que fazemos. Tudo está conectado. Tudo está conectado. Veja bem, quanto mais coisas boas eu faço, mais amigos eu vou ter. E as coisas ruins que eu semear vão trair inimigos. E isso vai gerar coisas ruins para a minha vida. Então que eu possa pensar e refletir nessa semana, nessa segunda-feira que
que eu vou plantar na minha vida? O que eu vou semear? A partir dessa segunda-feira que começa, o que eu vou semear? Coisas boas, coisas ruins? O que eu vou ter como retorno? Amigos ou inimigos? O que eu vou ter como retorno da minha semeadura? Hoje está começando uma semana, a primeira semana de abril, o primeiro dia da semana. A folha está em branca. Podemos começar com coisas boas. Podemos começar semeando coisas boas para nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima semana.